Fala galera, beleza pura? Professor Edu Lopes, o boladão na área, para mais uma aula de física. E hoje nós vamos começar a falar sobre movimento circular uniforme. Então na aula de hoje, a parte introdutória de movimento circular, nós vamos nos familiarizar com as grandezas físicas presentes nesse movimento em particular. Beleza, galera? Então olha só, vamos falar de movimento circular uniforme para os íntimos MCU. Se estamos falando de movimento, o corpo vai sofrer variação na sua posição. Circular, trajetória é uma circunferência. E a principal característica desse movimento, uniforme, quer dizer o quê? A velocidade linear desse corpo não se altera, é constante. Beleza? Tranquilo? Então são essas as principais características do movimento circular uniforme. A trajetória é uma circunferência e o módulo da sua velocidade não varia, ela permanece constante. Então você observa aí alguns exemplos no seu cotidiano em que aparece o movimento circular uniforme, né? Numa roda gigante, ela tem que se movimentar com velocidade constante. A palheta do seu ventilador gira com velocidade constante. O pneu, se você mantém uma velocidade também constante pedalando, as rodas giram com velocidade também constante. Beleza, galera? Tranquilo? Sendo assim, bora para cima para a primeira grandeza que nós vamos ver dentro do movimento circular uniforme. Veja bem, vamos falar de espaço angular. Quando se fala espaço angular, vamos fazer uma analogia com o espaço linear, que é a mesma coisa que posição ou simplesmente espaço. Quando se fala em posição, em espaço linear, em posição, é a distância que o corpo tem da origem da trajetória. Exemplo, vamos supor uma rodovia que a pessoa mora no quilômetro 20 dessa rodovia. Então a posição da casa dessa pessoa é quilômetro 20, quer dizer que da casa dessa pessoa até a origem da rodovia, a distância é de 20 quilômetros. Então você percebe que a posição é a distância de onde o móvel se encontra para a origem da trajetória. Com esse mesmo conceito, nós vamos falar de posição angular. Veja só, se nós pegarmos, por exemplo, este corpo executando a tal trajetória circular, beleza? Ele partiu da origem, então a posição angular dele é 0. Agora vamos supor que ele parta deste ponto aqui, ó, do ponto mais alto aí da trajetória. Então você percebe que da origem para onde eu estou adotando que ele partiu, que agora é o ponto mais alto, olha o que acontece. Existe um determinado ângulo aí. Então, aproximadamente esse ângulo dá para nós vermos que é de 90 graus. Então, se esse corpo parte do ponto mais alto da trajetória, em relação à origem, você percebe que existe um ângulo. Então, a posição, o espaço angular desse camarada, representado pela letra grega φ, seria a posição angular dele, seria o espaço angular, seria de 90 graus, já que ele partiu de um ponto em que forma um ângulo de 90 graus com raio da origem. Beleza, galera? Tranquilo? Suave? Que nós podemos calcular lá na matemática, vocês já estudaram isso, que nós podemos calcular este ângulo através da razão entre esse arco S dividido pelo raio da trajetória aí. Beleza? Tranquilo? Que quando se fala em ângulos, nós estamos mais acostumados a medir ângulos em graus. Só que aqui no movimento circular uniforme, nós vamos adotar a unidade de medida de ângulo no sistema internacional, é o radiano. Daí a grande importância de nós sabermos a conversão entre graus e radianos, que é muito comum a questão de te dar esse ângulo, essa posição, esse espaço angular em graus. Para nós convertermos para radiano, basta nós termos essa relação, ó, que 180 graus, meia volta, equivale a π radianos. Sendo assim, 360 graus, uma volta completa, equivale a 2π
radianos. Então, qual é o macete? Para nós transformarmos de graus para radiano, basta nós dividirmos o valor do ângulo em grau por 180. Beleza? Simples assim. Se nós pegarmos 90 graus, vale quanto radiano? 90 graus é a metade de 180, então vai ser π sobre 2 radiano e assim por diante. Beleza, galera? Tranquilidade, vem-te embora. Deslocamento angular. Ora, se quando eu falei em posição angular, eu fiz uma analogia com o espaço, a posição linear, o deslocamento angular, vamos fazer também uma analogia com o deslocamento linear. E o que é que diz o deslocamento linear? É a posição linear final menos a inicial. Então aqui não é diferente. Deslocamento angular vai ser a posição angular final menos a posição angular inicial. Então, se você observar, repare que esse corpo está partindo aí dessa posição no instante 1. Então ele tem uma posição angular inicial φ0. Quando ele se desloca de um ponto para outro num segundo instante, você percebe que ele tem uma nova posição angular final. Então, o que nós ficou claro aqui pra gente? Que ele descreveu este ângulo ΔΦ. Então, a variação da posição angular dele foi esse ΔΦ aí, foi esse ângulo que nós percebemos que, então, o ΔΦ, que é a variação de deslocamento angular, é a posição angular final, menos a posição angular inicial. Beleza? Tranquilo? Suave? Então você percebe que tem o mesmo procedimento das grandezas lineares. Vem-te embora. Então, se nós temos as posições angulares, nós também vamos ter a velocidade angular, que também podemos fazer analogia com a velocidade linear. Ora, que a velocidade linear lembra ΔS por ΔT, deslocamento linear pelo intervalo de tempo. A velocidade linear mede a rapidez com que o corpo se desloca. E a velocidade angular? A velocidade angular vai medir a rapidez com que o corpo descreve um determinado ângulo. Então, quando esse corpo sai de um ponto ao outro, ele descreveu esse ângulo ΔΦ. Mas para ele descrever esse ângulo ΔΦ, gastou um certo tempo 1 até o tempo 2. Beleza? Quanto mais rápido ele descrever esse ângulo ΔΦ, maior será a velocidade angular. Então você percebe que a velocidade angular mede nada mais nada menos a rapidez com que esse corpo acaba varrendo, descrevendo determinado ângulo. É o que você observa, por exemplo, no seu ventilador, quando você muda as velocidades da palheta do seu ventilador. Quando a palheta está girando mais fraco, ela tem menor velocidade angular. Quando você você ajusta lá para o seu ventilador a palheta girar mais forte, ele acaba girando com maior velocidade angular. Beleza? E que a unidade de velocidade angular, se é ângulo pelo tempo, ângulo é medido em radiano, tempo no SI é medido em segundo, então a unidade da velocidade angular fica radianos por segundo. Beleza, galera? Vem-te embora. Uma relação importantíssima que nós temos que entender é entre as duas velocidades, a velocidade angular e a velocidade linear. Beleza? E aí, assim, de relação, vai ter a dedução aqui. Essa dedução não é tão importante de eu saber, eu quero que tu entenda essa equação final. Só para te mostrar de onde é que vem essa equação que eu vou te mostrar. Então, a velocidade linear é o deslocamento pelo intervalo de tempo. A velocidade, o ângulo, como nós vimos, né? Como é que nós calculamos o ângulo? É o arco ΔS pelo raio da trajetória. Então, olha aí, se eu isolar aqui o ΔS, como eu fiz aqui, joguei o raio, tá dividindo para lá, multiplicando. E então, ΔS, o deslocamento é o raio vezes o ângulo, vezes ΔΦ. Eu vou substituir aqui na fórmula da velocidade linear. Beleza? Então, no lugar de ΔS, coloco aí o seu valor, raio vezes ΔΦ. Beleza? E olha que apareceu aí pra gente, ΔΦ pelo intervalo de tempo, que é a variação do espaço angular pelo intervalo de tempo. O nome disso é velocidade angular. Então, no lugar do ΔΦ sobre ΔT, eu substituo pela velocidade angular e eu tenho a equação que relaciona velocidade linear e velocidade angular.
Essa talvez seja a mais importante equação dentro do movimento circular uniforme. Beleza? Então, no movimento circular uniforme, a velocidade linear é constante. Quer dizer que percorre espaços iguais em intervalos de tempos iguais. Se ele mantém essa velocidade linear constante, a angular também vai ser constante. E o que quer dizer a velocidade angular constante? Que ele vai descrever ângulos iguais em intervalos de tempos iguais. O que é importante tu lembrar é o seguinte: a velocidade linear refere-se a deslocamento. Beleza? Refere-se ao perímetro da circunferência, ao deslocamento dentro do perímetro da circunferência que o corpo se deslocou. A velocidade angular faz referência ao ângulo, ou seja, faz referência a giro, a rotação, faz referência ao ângulo descrito durante esse movimento aí. E o R é o próprio raio da trajetória. Beleza, galera? Tranquilo? Um outro fator importantíssimo dentro dessa equação é saber que velocidade angular e raio são inversamente proporcionais. Quanto maior o raio, menor a velocidade angular, ou quanto menor o raio, maior a velocidade angular. Onde nós podemos observar isso? Se você tiver oportunidade, dá uma olhada no vídeo, na prova, no atletismo, na modalidade, na prova dos 200 metros rasos. A prova de atletismo, a pista de atletismo, ela tem sua extensão 400 metros. Então a prova de 200 metros é a metade da pista. E aí, repare na hora da largada como os atletas são dispostos. Eles não saem um do lado do outro, não. O que está na raia mais interna sai lá atrás, na raia 1. O que larga na raia 8 larga lá na frente. Por que essa diferença? Porque o camarada que está na raia 1, que é a raia mais interna, o raio da trajetória dele vai ser menor. Então, ele tem maior velocidade angular, ou seja, ele vai descrever, se eles largassem tudo um do lado do outro, ele teria vantagem, ele ia descrever essa curva mais rápido possível, porque ele tem maior velocidade angular por ter a trajetória dele ter menor raio. O que larga lá na raia 8, larga na raia mais externa, ele tem maior raio na sua trajetória, então ele tem menor velocidade angular. Então, se eles largassem um do lado do outro, aí teria desvantagem para completar essa curva aí na pista. Beleza, galera? Tranquilo. Olha só, quando se fala também, vamos falar de aceleração centrípeta. Bem, nós já vimos que esse corpo aqui, ele executa uma volta, ele executa uma trajetória circular. Tudo bem? Só que para ele se manter nessa trajetória circular, a direção da velocidade desse corpo tem que mudar. Você percebe aí que ora a direção da velocidade está na vertical, ora na horizontal, vertical, horizontal. Se não mudar a direção da velocidade, esse camarada executa uma trajetória retilínea. Então, para manter-se na trajetória circular, aparece a aceleração, que ela tem como função mudar a direção e o sentido da velocidade. Então, é a aceleração centrípeta que acaba mudando a direção da velocidade do corpo e faz com que ele consiga executar essa trajetória circular aí. E ela é sempre perpendicular à velocidade. Tudo bem? Se não existisse a aceleração centrípeta, esse corpo nunca executaria uma volta, uma circunferência, uma trajetória circular, porque pela primeira lei de Newton, corpo em movimento retilíneo uniforme tende a continuar em movimento retilíneo uniforme. Então esse corpo iria executar uma trajetória retilínea com velocidade constante. Então, analisando a aceleração centrípeta, a direção dela é radial, ou seja, está sempre apontada a direção dela, o direcionamento é o mesmo do raio da trajetória. O sentido dela, ela sempre aponta para o centro da trajetória, daí o nome aceleração centrípeta. E o módulo, nós calculamos a velocidade, a aceleração centrípeta pela razão entre o quadrado da velocidade linear, pelo raio, ou também associando a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Quando é que eu uso uma, quando é que eu uso a outra, vai depender qual a velocidade a questão vai te dar. Se te der a velocidade linear, você utiliza a primeira forma. Se te der a velocidade angular, você utiliza a segunda equação. Período.
Uma outra grandeza muito importante, período é tempo. Então, quando essa esfera aqui acaba dando uma volta, completa esse movimento, isso gastou um tempo. O tempo para uma volta, o tempo para um ciclo, é o que eu chamo de período. Nada mais é do que o tempo necessário para o corpo completar uma volta no movimento circular, que no sistema internacional de medida, esse tempo é medido em segundo. Beleza? Tranquilo. Segundo. Frequência. A frequência já conta o número de voltas em um certo intervalo de tempo que a esfera dá. Se nós pegarmos como exemplo aqui, esse mesmo esquema aqui, ó. Se nós contarmos aqui, ó, essa esfera deu 1, 2, 3, 4 voltas, beleza? Então, o número de voltas foram 4. Vamos supor, vamos colocar um intervalo de tempo aleatório aí. Vamos supor que ela deu 4 voltas em 8 segundos. Se eu dividir 4 por 8, então isso aqui vai dar meio. Meio que? A unidade de frequência é o Hertz. E o que significa dizer a frequência desse movimento ser de meio Hertz? Significa dizer que a cada 1 segundo, esse camarada dá meia volta. Se a frequência fosse de 2 Hz, significa dizer que a cada 1 segundo, esse camarada daria 2 voltas. Se a frequência fosse de 100 Hz, que significa dizer que a cada 1 segundo, esse camarada daria 100 voltas e assim por diante. Beleza, galera? Agora, uma relação importantíssima é entre a frequência e o período, queridos. Então, se eu adotar um número de voltas, o tempo que ele gasta para dar uma volta é o período. Então, a gente recai nessa equação, que a frequência é o inverso do período. Frequência e período são inversamente proporcionais. Então, se um corpo demora muito tempo para dar uma volta, o período dele é elevado. Se ele demora muito tempo para dar uma volta, ele dá menos volta, menor é o número de voltas. Então, menor é a frequência. Por outro lado, essa relação também serve. Se um corpo dá uma volta muito rápido, o período é baixo. Rápido, menos tempo ele dá uma volta. Então, aumenta o número de voltas. Aumenta a frequência. Então, não esqueça jamais. Frequência e período são grandezas inversamente proporcionais. Beleza, galera? Essa é a aula de hoje. Então, eu quero que isso fique bem claro na tua mente, porque na nossa próxima aula vamos falar da aplicação do movimento circular uniforme e vamos precisar muito dessas grandezas aí. Abraço, até nosso próximo encontro. Até lá, viverei de saudades.